E finalmente, depois de zilhões de anos, trazemos a segunda parte dos melhores jogos de RPG offline para Android. A primeira parte era com jogos em português, e essa aqui será com jogos em inglês, viu? Sem chororô pelo fato dos jogos serem pagos. Sei muito bem que vocês recorrem ao Capitão Jack Sparrow. Sem mais delongas, partiu! O que dizer de um jogo em que o nome do compositor vem logo depois do título do game? A saga Mana é figura carimbada em qualquer top de RPG. Secret of Mana teria uma composição válida nesse post, mas o game para Android e iOS é idêntico ao Super Nintendo, ou seja, é algo que você provavelmente já jogou. No nosso top de RPGs offline para Android, colocamos o prequel, Adventure of Mana. Lançado originalmente para Game Boy como Final Fantasy Adventure, o jogo virou Sword of Mana no Game Boy Advance. A correção de toda essa confusão histórica só veio com o lançamento exclusivo de Adventure of Mana, que chegou primeiro nos celulares e depois no PlayStation Vita. Sua missão será deter o Dark Lord of Glaive e seu feiticeiro assistente Julius. Eles querem destruir a árvore da mana e condenar o mundo às trevas. A jogabilidade é toda no padrão de Secret of Mana, com ótima jogabilidade e bons gráficos. A trilha sonora desse game é fantástica, cheio de belas composições que vão ficar para sempre na sua memória. Não deixe de conferir também o primeiro game da franquia, que na realidade é o segundo. Bom, você entendeu. Esse vídeo demorou tanto para sair que tivemos uma bela surpresa em 2021. Trials of Mana, remake 3D de Seiken Densetsu 3, o terceiro jogo oficial da série Mana, chegou aos celulares de forma surpreendente. O game é o mesmo que foi lançado para PlayStation 4 e Xbox One, mas com leves reduções nos gráficos. Mais uma vez, a Square nos entrega um verdadeiro jogo no estilo console para os celulares, com direito a 6 protagonistas, múltiplos finais e até New Game Plus. Só faltou mesmo ter conquistas na Google Play e suporte a controles físicos. O combate é em tempo real, não é de turnos e é bem divertido e viciante. Esse é com certeza um dos melhores jogos offline para Android de todos os tempos. This is the Mana Sword. Alright. Aralon é um dos primeiros RPGs 3D a surgir no iOS lá em 2010. O game chegou no Android por volta de 2012. Esse game de ação era literalmente o Skyrim Mobile daquele tempo, antes mesmo de Skyrim ser lançado. Claro, guardadas as devidas proporções, né? O jogador criava o seu personagem e podia passear por um mundo medieval e cumprindo missões. Não há uma grande história por trás e muitos dos elementos do jogo podem parecer rasos para os dias de hoje. Mas não tem como não recomendar esse clássico que fez parte da infância de muita gente que começou a jogar no celular lá em 2012. A sequência Aralon Forge Flame 3D também está disponível na Google Play, por um precinho camarada. A proposta é igualmente parecida. O jogador tem um mundo 3D para explorar com muitas florestas e cavernas. Este também lembra Skyrim, mas é preciso notar que é um jogo feito para celulares medianos lá de 2015. Hoje em dia é um jogo até leve e com gráficos não tão bonitos. Uma coisa é verdade, tem que ser apaixonado por videogame para curtir os RPGs da franquia Voland. Uma tonelada de referência a jogos eletrônicos e cultura pop esperam por você nesses dois jogos magníficos. O primeiro game é uma mistura entre Adventure e RPG, mas o segundo jogo já é um RPG com diversos tipos de jogabilidade. Em Evoland, o jogador passeia por diversos estilos de jogo, que vão desde luta, passando por navinhas e até puzzles, tudo sem deixar o enredo de fora. Em outras palavras, as transições entre estilos gráficos e jogabilidade fazem parte da história do jogo.
Conforme você avança na aventura, os gráficos vão melhorando ou piorando, pois no segundo jogo é possível viajar no tempo. São 3 eras, passado, presente e futuro. No passado, os gráficos ficam no estilo do bom e velho Game Boy. Conforme avança no tempo, o visual e a jogabilidade vão evoluindo, daí o nome do jogo. Evoland 2 surpreende ao passar por vários estilos de jogabilidade, de RPG 2D até mesmo jogos de luta em 3D. Cat Quest é um jogo de aventura e RPG que lembra muito jogos antigos como The Legend of Zelda. Nesse game, seu personagem é um gato, cujo objetivo é resgatar a irmã. Um mundo vasto para explorar e nenhuma compra embutida te aguarda. Antes de mais nada, Cat Quest é um game indie bacaninha com uma bela arte 2D. Não é à toa que o jogo está disponível também para PC, PS4 e Nintendo Switch. Com criatividade e uma jogabilidade dinâmica, esse é um jogo imperdível que não pode faltar na coleção de quem adora zerar games de celular. Um fato engraçado de Cat Quest é que o jogo inteiro acontece no próprio mapa mundi. A partir dele você acessa dungeons, mas também pode combater inimigos em lutas cheias de ação. A direção de arte é muito bonitinha e a jogabilidade é bastante fluida. Apenas os controles não são muito intuitivos, mas depois de uns 30 minutos você já se acostuma com eles. As franquias Final Fantasy e Dragon Quest são figurinhas carimbadas em qualquer lista de melhores RPG offline, mas no celular fica difícil recomendar esses jogos porque sempre há um contraponto. Enquanto nas versões mobile é possível desabilitar os encontros aleatórios ou deixar o jogo muito fácil, a falta de tradução para o português vira uma barreira para muita gente. Aí vai do gosto do freguês. Se você quer tradução para o português, procure versões traduzidas por fã de jogos de console no emulador. Se quer curtir uma história no modo fácil, pode jogar as versões mobile que são cheias de ajuda. O único jogo que está no mobile e que não dá para emular ainda é o Dragon Quest Builder. Esse game aqui seria o equivalente a um Minecraft mais Dragon Quest. Você controla o construtor que precisa ajudar a reconstruir o reino depois do final do primeiro game da franquia. E vejam só, curiosamente esse jogo tá todo em português. Lançado para Nintendo 3DS em 2016, Monster Hunter Stories chegou em 2018 para Android e iOS. Este game é um spin-off da famosa franquia da Capcom. Você deixa de lado o papel de caçador para assumir o de um domador de monstros. Com gráficos muito coloridos e um enredo cativante, esse game chama a atenção de qualquer um jogador que procura um bom JRPG para celulares. Em 2018, era um jogo pesadíssimo para se rodar no celular, mas hoje em dia ele roda em qualquer smartphone intermediário. O jogo começa com o personagem principal e seus amigos, Chival e Lilia, em busca de um ovo de monstro. Eles encontram um ninho, mas o ovo choca e revela um Rathalos, que se liga ao personagem principal quase imediatamente. Eles apelidam a criatura de Rata. No entanto, ao retornar para a Vila Raccoon, o local é atacado por um Nargacuga furioso, possuído por uma doença chamada Black Blight. Rata tenta defender a aldeia, mas é aparentemente morto. Alguns membros da aldeia morrem, e a história tem seu ponto inicial daqui. Monster Hunter Stories é um jogo com batalhas em turno, e pode ser que afaste muitos jogadores que esperavam um combate em tempo real, como acontece na série principal da franquia. Em 2021, foi anunciado Monster Hunter Stories 2, Wings of Ruin, para Nintendo Switch e PC. Vamos ver se essa sequência chega também aos celulares. Outro jogo que sempre aparece nas nossas listas de RPGs para Android e iOS é Heavensward Shadowlands. Conhecido por ser o Skyrim Mobile, o apelido pode soar como forçação de barra, e é mesmo. Não dá para comparar o jogo de calibre de Elder Scrolls V Skyrim com o nosso humilde Heavensward Shadowlands, embora seja um game muito limitado pelo hardware dos celulares da época em que foi lançado. Heavensward ainda cativa oferecer um mundo aberto com muitas missões para fazer. Por quê? O jogo não te enche o saco com porcarias de compras embutidas, simples assim.
Uma coisa interessante de Shadowlands é o seu sistema de reputação. Você pode ser o herói das pessoas ou apenas um malfeitor que faz o trabalho sujo. Escolha o seu papel nesse RPG épico. Pensou que a gente tinha esquecido dessa franquia clássica, né? Residente de longa data na Square, Takehiro Ando já havia participado de inúmeros projetos como Valkyrie Profile Lineage e Star Ocean First Departure, até que lhe foi dado aval para começar um game para mobile, isso lá em 2010. Com músicas belíssimas e histórias emocionantes, os games de Chaos Rings contam a história de uma nave que surge de tempos em tempos para decretar o fim do mundo. Mas a morte tem lá suas brincadeiras. Ela propõe um desafio onde pessoas vão ter que lutar entre si, e o vencedor poderá viver por 10.000 anos. O primeiro Chaos Rings para a época era impressionante, um jogo mobile com boa atuação de dubladores e história impecável. A jogabilidade seguiu o padrão de estilo Final Fantasy VII, com cenários pré-renderizados e câmera fixa. A história é um ponto alto do jogo, simples e ao mesmo tempo cativante. Os sentimentos dos personagens vão se entrelaçando em uma narrativa acertada, com diálogos bem escritos e que passam longe de conversas desnecessárias. Há sempre um motivo, causa, razão, circunstância, que faz o jogador querer terminar o game com cada casal e ir mais adiante na história. São 9 finais diferentes. O segundo game, Chaos Rings Omega, é como o prequel do jogo original. A nave Ark surgiu pela primeira vez em Ayuta. Humanos são tragados para batalhas desesperadoras, onde terão que lutar uns contra os outros. Chaos Rings 2 mantém as mesmas estruturas de jogabilidade, mas dessa vez foca em uma arca diferente. A história segue o mercenário Darwin, quando ele é escolhido pelo criador para ser o nominador, alguém que deve escolher as pessoas para morrer para que o mundo possa ser preservado. Chaos Rings 3 é o quarto e último jogo da franquia. Também é o único game que continua presente na Play Store, mas por um preço incrivelmente exorbitante. Sacanagem, hein? A história segue Nazca, que é atraído em sua busca para chegar ao lendário planeta Marble Blue, um lugar místico conhecido como Paradisos. Eu sei que só arranhamos a história desses games incríveis, mas acredite, falaremos sobre ele em um vídeo isolado. Enfim, Chaos Rings é uma das franquias mais importantes de RPG do mobile, pioneira que praticamente nasceu junto com Android e iOS. Não tinha como deixar ela de fora desse top. Baldur's Gate Dark Alliance chega para brilhantar a coletânea de jogos offline e premium no mobile. Esse é um clássico RPG de ação de 2001, que finalmente chegou aos dispositivos móveis em 2023. Situado no mundo de Forgotten Realms, Baldur's Gate Dark Alliance oferece uma experiência hack and slash diferente dos jogos anteriores da franquia, que adotavam uma abordagem baseada em turnos. Esse jogo é perfeito para quem deseja um game no estilo Diablo, mas não quer virar refém de jogos gratuitos como Diablo Immortals e Remember. Além disso, esse aqui tem uma boa história, e eu preciso dizer de novo, preciso, né? 100% offline. Dawnbreak Origin é um jogo de ação e RPG nos mesmos moldes de Honkai Impact 3, mas há uma grande diferença: Dawnbreak Offline. Escolha entre 3 personagens, um lancer, um atirador e um espadachim e caia de cabeça no mundo online deste jogo. Não tem internet? Não tem problema, as fases podem ser jogadas sem internet. As fases de Dawnbreak Origin são curtas, mas essa é a dinâmica do jogo. Quando você pensa que vai ficar repetitivo, bum, surge um chefão. Os gráficos são muito bonitos e bastante leves. O game apresenta toda a sua beleza, mesmo em dispositivos com baixo poder de processamento. O game tem uma sequência chamada Night Witch. A proposta do game é muito parecida com Origin, mas traz novos personagens e um novo enredo. Assim como o primeiro, Night Witch é um jogo bem democrático, que busca sua monetização através de anúncios e não enche muito o saco com eles.
Quest complete. All hail the bard, rat killer, and rodent bane, who has bravely made the cellars once again safe for buxom barmaids and wanton widows. Or has he? Nicely done? Or is that well done? Not well done. More like medium rare. O RPG mais politicamente incorreto que você vai jogar. Em The Bard's Tale você controla um bardo fanfarrão. Entre meretrizes e muita cerveja, ele vai partir em missões heróicas, entre aspas, sempre contando vantagem de si mesmo. The Bard's Tale é um jogo pesado em tamanho, são quase 4 GB de dados para baixar, mas o jogo roda de forma muito leve em smartphones intermediários e até em modelos de entrada atuais. O game foi desenvolvido originalmente para Xbox, PlayStation 2 e Windows XP, lá por volta de 2004. O enredo e diálogo são as estrelas do jogo, quebrando a quarta parede constantemente, sempre com piadas muito bem encaixadas. Infelizmente, esse jogo nunca ganhou uma tradução para o português. Isso é uma pena, pois esse é com certeza o RPG offline mais engraçado que existe. Another victory for me. Um RPG 3D no estilo MMO para jogar offline, assim é Kingdom Quest Crimson Warden. O design dos personagens é meio tosco, mas esse jogo me surpreendeu pela quantidade de conteúdo. São apenas 90 MB de dados para baixar e mais de 120 quests. Seu personagem é The Crimson Warder, um guerreiro da elite do rei que deve proteger as pessoas no reino amaldiçoado até que o exército chegue. Embarque em uma jornada fantástica cheia de centenas de inimigos e tente atualizar as habilidades e atributos do seu herói para encarar todos os desafios. E sabe o que mais? É de graça. E como RPG offline grátis é bicho raro, a gente tinha que colocar ele nessa lista também, né? O último remanescente do nosso vídeo de hoje é justamente The Last Remnant. The Last Remnant foi lançado originalmente para Xbox 360 em 2008. O game da Square Enix pode não ter impressionado no 360, mas esse port ficou incrível nos celulares. Last Remnant Remastered está disponível para celulares por apenas R$ 76. Sim, o preço é um absurdo, mas estamos falando de um game que é literalmente um jogo de Xbox 360 para Android. Feito na Unreal Engine 3, o jogo é pesadíssimo e você vai precisar de pelo menos 8 GB de espaço livre só para rodar o game. Na história do game, objetos misteriosos chamados remanescentes existem desde os tempos antigos e são usados como fonte de poder. Quem criou esses objetos, quando e por que motivo, ninguém sabe. Mas mesmo assim, as pessoas continuaram a extrair e usar o seu poder colossal. Com isso, a humanidade prosperou. Mas, com o declínio desses objetos, a humanidade começou a entrar em desespero e guerras são travadas. Você começa com um jovem 100 anos depois da guerra se iniciar entre os povos. Seu personagem está à procura de sua irmã, quando é teletransportado para um campo de batalha. Com o fim inesperado do conflito, você faz novos amigos. Last Remnant Remastered é um port sensacional, que mostra que os celulares estão prontos para receber todo tipo de jogo existente, de consoles antigos, como Xbox 360 e PlayStation 3. O que falta mesmo é a boa vontade das produtoras para trazer estes games para o mobile. Os RPGs são um dos gêneros que mais combinam com o mobile. Talvez por isso tenham tantos jogos grátis. Em breve vamos fazer listas de RPG para emular e conhecer no mobile. Claro, focando apenas nos jogos que têm tradução. Qual lista você gostaria de ver primeiro aí? Melhores RPGs para Super Nintendo, PlayStation 1, Switch? Comenta aí. Um grande abraço a todos e até a próxima.